Boa noite a todos. Vamos iniciar aí a nossa correção e dar continuidade aí à nossa correção aí. Prova aí. Da GPROM. Diz assim, ó. Questão 39. A grade Potterbook tem por finalidade: letra A, filtrar os raios-x de alta energia, proteger o profissional de radiologia de doses elevadas de radiação, filtrar os feixes de baixa energia para que não chegue ao filme, permitir que os raios moles atinjam o filme. Qual dessas opções aí é a finalidade da grade Potterbook? Potterbook. Letra A, B, C ou D? Sim, sim, obrigado, tá sim. Obrigado, Betânia. Santo Antônio de Pádua até 3/5. Tem muita coisa ainda. Caraca. Até 3/5, Santo Antônio de Pádua ou é o dia da prova? Tem que ver. Vamos lá, gente. Questão 39. Falando sobre a grade Potterbook. Qual a finalidade dela? A, B, C ou D? Santo Antônio de Pádua até 6/3. Retificando aí a inscrição. Filtrar o raio-x de alta energia. Não existe filtração dos feixes de raio-x de alta energia, né? O que existe é a filtração do feixe o quê? De baixa o quê? Baixa energia, correto? Porém, quem filtra os feixes quem é que filtra os feixes de baixa energia? Filtrar o feixe de baixa energia. De baixa energia. Quem é que faz isso? A filtração. Ela tem essa finalidade, tá? De filtrar os feixes de baixa energia. A filtração faz isso. Tá? Não os feixes de alta energia. Claro que a questão não tem nada a ver com a grade Potterbook, tá? Nada a ver com a grade Potterbook, a questão, nada a ver. Só tô acrescentando aqui, contextualizando, tá? Filtrar a filtração de baixa energia. Quem é que faz isso? A filtração tem essa finalidade. Nosso gabarito que já foi dito é já filtrar os raios-x de baixa energia, né? Para que não chegue ao filme radiográfico. Isso aí. Outra coisa importante aqui, aonde fica a grade? Fica antes do paciente, fica depois do paciente, aonde é que fica a grade? Se não foi a 2, é esse aqui, ó, ô Janaína. A 2, tá falando, né? Esse aqui, ó. É isso aqui. Uma outra coisa importante. A gente tem dois tipos de filtração, né? Filtração inerente e a filtração adicional, né? A filtração, a soma da filtração inerente com a filtração adicional, a gente dá a filtração o quê? Isso aí, entre o paciente e o receptor de imagem, a localização da grade, né? A filtração total é equivalente ao quê? A filtração total é equivalente ao quê? A filtração total é equivalente a quanto? A filtração total deve ser equivalente a quanto? Fala para mim. Sem ser inerente, sem ser a filtração adicional.
Quanto é que tem que ser a filtração total? Tá tendo delay, pessoal? Tá tendo delay? Acho que não, né? Deixa eu ver aqui. Não tá tendo delay, não. Cuidado que a prova pode falar assim, ó. Na radiologia odontológica, por exemplo. Vou dar um exemplozinho para vocês aqui. Até 70 kV na radiologia odontológica. Até 70 kV. Quanto é que tem que ser o valor referente à espessura ali, referente ao alumínio? Tem que ser quanto? E aí? É 1,5 milímetros referente ao alumínio, tá? Aí, acima de 70, ou seja, 71 em diante, acima de 70, a filtração total, acima de 70 kV, a filtração total, aí sim, o que tem que acontecer com a filtração total? Equivalente a 2,5 milímetros de espessura referente ao alumínio. Guardem isso no coração de vocês, porque um dia estará na prova de vocês. Vocês estão brocochô hoje? O que houve? Vocês estão brocochô hoje aí? Vocês estão muito brocochô hoje. Cada chuva. Proteger o profissional de radiologia de doses elevadas de radiação. Proteger quem faz essa proteção geralmente são os EPI, equipamento de proteção individual. Hoje também chama ele de VPIs, vestimento de proteção individuais, tá? Vestimento de proteção individuais também, tanto faz. Hoje pode usar essas duas nomenclaturas. E o dosímetro? Eu posso dizer que o dosímetro, se eu disser para você, o dosímetro, ele contribui para a proteção radiológica, tá certo ou tá errado? Vou repetir. O dosímetro, certo? Não tá errado, não? Não cai na pegadinha, tá? O dosímetro, ele não é um EPI, porém, ele é fundamental na proteção radiológica. Por quê? Porque se a gente tem limitação de dose, como é que a gente vai mensurar o que aquele órgão, aquela estrutura ali recebeu por um período de 30 dias? Através do quem? Do dosímetro, né? O dosímetro ele pode ser 3 tipos. Filme dosimétrico, um 3x4, né? Pode ser de termoluminescente, né? Que ele armazena e depois que é aquecido ele vai liberar a energia que armazenou ali, ou opticamente estimulado, são os 3 tipos, tá? Existe também locais que nós podemos utilizar na região mais exposta, que é o tórax, trocado de 30 dias, porém, o dosímetro é uma coisa interessante, o dosímetro termoluminescente, ele é reutilizável? O dosímetro termoluminescente, ele é reutilizável? Sim ou não? O dosímetro termoluminescente, ele é reutilizável? Vou melhorar. Todos os dosímetros utilizados de leitura indireta todos os dosímetros de leitura indireta são reutilizáveis. Se cair uma afirmativa dessa, tá certo ou tá errado? Todos os dosímetros utilizados, seja ele de filme dosimétrico, seja termoluminescente, opticamente estimulado, eles são reutilizáveis. Essa afirmativa tá certa ou tá errado? Olha, isso que é bom. Essa dúvida que é boa. Não! Quando eu falo todos, eu estou incluindo o filme dosimétrico.
Existe mesmo aquele que é de filme dosimétrico, gente. Em forma de crachazinho ali que é colocado. Aquele não, tá? Aquele utilizou só uma vez, descartou ele, tá? Agora, o opticamente estimulado ou termoluminescente, ele pode ser, principalmente o termoluminescente, ele pode ser reutilizável até um ano. O valor do dosímetro baixou muito, né? Então, assim, o de janeiro vai para leitura, vem o de fevereiro. Quando vier o de março, vai vir o de janeiro. Aí o de fevereiro vai para leitura. Quando vier o de abril, vem de fevereiro. E assim vai fazendo a troca. Entendeu? Por isso, quando você perde dosímetro, você paga uma taxa extra. Quando você perde dosímetro. Ele é reutilizável, exceto o de filme dosimétrico, beleza? Já ia cair na pegadinha, hein? Cuidado, hein? Quem errou, falou certo, entendeu por que errou? Sim ou não? Perfeito. Simbora então para a próxima questão nossa. Vamos lá. Dentre os fatores abaixo, o que influencia diretamente na nitidez? Então, ele quer um fator técnico, aí ele está falando de qualidade de imagem, tá? Qual o fator técnico que vai influenciar diretamente na nitidez? É quase uma questão repetida, né? Não é essa daí? 2020, já vimos questões mais atuais que pedem qualidade da imagem, né? Qual desses aí vai influenciar diretamente na nitidez? Tamanho do ponto focal, KV, PMAS, tamanho do anódio. Qual desses influencia diretamente na nitidez? Basta lembrar que nitidez, a gente tem 3 fatores que controlam a nitidez, tá? Fatores geométricos, fatores de movimento e tela ou filme ecrã, tá? Então, desses 3, a gente tem que entender qual deles que realmente ele vai contribuir para maior nitidez em mamografia. Gente, essa questão não precisa ter dúvida não, pensar muito não, hein? Pensou muito, errou, hein? Se pensou muito nessa questão, errou. Pensou muito, errou. Pensou muito, errou. Não pode pensar muito não. Quais são os fatores que controlam a nitidez? A gente tem aqui, ó, fatores geométricos, não é? Movimentos e tela, filme, ecrã. Correto? São os fatores que controlam o movimento. Sim ou não? Vamos lá, gente. Qual a resposta? Só vou falar isso aqui depois que der a resposta. Qual é a resposta? A, B, C ou D? Muito bom. Tamanho do ponto focal. Tamanho do ponto focal realmente é um fator de qualidade da nitidez. Por que isso? Porque os fatores geométricos que controlam a nitidez, isso aqui são fatores que vão controlar a nitidez, tá? Fatores geométricos, sempre você vai lembrar da distânciazinha e o tamanho do ponto focal. Distância, foco, receptor de imagem. Distância, objeto, receptor de imagem. E também tamanho do ponto focal.
Sempre que possível, trabalhar com maior distância foco receptor de imagem, menor distância objeto receptor de imagem, sempre possível o menor ponto focal. Vamos acrescentar aqui também, ó, distância foco objeto também, tá? E esses fatores eles vão fazer parte de fatores geométricos, tá? Movimentos agora, Alessandro, que movimentos que nós temos? Movimentos voluntários e involuntários. E sempre uma tela o quê? Filme e ecrã são fatores que vão controlar quem? Esses fatores aqui que está descrito aqui, eles controlam quem, pessoal? O pessoal está devagar, o pessoal está meio xoxo aí, hein? O pessoal está meio xoxo hoje, está meio devagar, tô meio assim, pô, calma aí. Tô meio lento demais, devagar demais. Quase parando. Ó, KV, fator primário de controle do contraste. MS, controla quem? Densidade óptica. Tamanho do anodo. Nada a ver com esses controles aí, né? Tamanho do anodo, né? Tá fora do contexto aí. Esse tamanho do anodo tá fora do contexto aí. Mas apesar de seguinte, né? Acho que eu não tô com ela aqui não. Eu tenho uma ampola, já falei para vocês, uma ampola, né, de mamografia, tem que procurar onde ela tá, tem que achar. Tem aquela ampola de ou tubo de raio-x, né, que eu mostrei para vocês, tirado do contraste, o a densidade óptica negrões de enegrecimento, contraste forte. O preto e o branco bem forte. Porque, gente, a gente não pode errar isso aqui não, ó. Isso aqui, ó, são contrastes intermediários. Tons de cinza, tons de cinza. Tons de cinzas. Isso aqui. Contrastes fortes. E o tamanho do anódio, totalmente fora do contexto aí. Beleza? Vocês estão brocochô hoje, hein? O que houve com vocês aí? Essa brocosidade que vocês estão aí hoje. Questão 41. O efeito anódio. Ela aí, o efeito anódio aí. Também chamado de efeito talão, efeito rio, efeito calcanhar, né? É um fenômeno que explica uma intensidade de radiação. Letra A. Eu vou até falar a definição, aí acaba dando a resposta, né? É maior para o lado do anodo, maior para o lado do filamento, maior para o lado do catodo, própria para exames contrastados. Horripilante, né? Tenebroso. Isso aqui tinha que ser censurado, isso aí, essa questão aí. Tenebroso, horripilante. A intensidade da radiação, né? Que diz que a intensidade da radiação é maior para o lado do cátodo
do que a intensidade emitida para o lado do ânodo devido à própria absorção pelo ângulo do ânodo. Isso é efeito anódio, tá? Então isso vai estar na prova de vocês algum dia. Isso é efeito anódio, definição de efeito anódio. A intensidade da radiação emitida, né? A intensidade da radiação, vou completar aqui melhor. A intensidade da radiação emitida pela extremidade do cátodo é maior do cátodo é maior que a intensidade emitida para o lado do ânodo devido à própria absorção. A absorção tem que estar junto, bonitinho, do ângulo do anodo. Aí todos responderam aqui. Uma parte, ele pegou uma parte mais da teoria, né? Bem legal, bem importante. Agora, vamos lá. Curiosidades, hein? Curiosidades. Onde nós podemos aproveitar quais exames podemos aproveitar o efeito eita, papai, eita, efeito anódio, anodo. Vamos lá. AP da coluna dorsal. AP da coluna dorsal. AP e perfil húmero, antebraço, coxa, o fêmur e perna. E também em todo exame de mamografia. Sim ou não? Correto? As meninas da mamas aí, tá certo ou tá errado isso? Todo exame de mama a gente pode aproveitar o efeito anódio? Sim ou não, meninas? Hoje vocês não querem falar, não. Vocês estão de mal hoje, vocês não querem falar hoje.
Então 41 matou? Matou, vamos lá. Faça essas anotações aí, hein? É importante para vocês. Um dia vai estar na prova de vocês. Outra questão. Dois fatores a seguir não interferem diretamente na qualidade da imagem. Não interfere na qualidade da imagem. Boa. Muito bom. Densidade, detalhe, alinhamento ou distorção. Aí varia de literatura. O Bontrager fala que é 45%, o Boisson fala que é 20%. Aí tem uma variação de literatura, entendeu? Aí vai depender do que tá na prova, se tá lá segundo o Bontrager, se tá segundo o Boisson, se tá segundo o Lanari. Depende muito. Se tá segundo o Buchong. Então depende da literatura. Aí sim, parabéns. Aí sim. Bom, muito bom. Me fale, gente, os fatores a seguir não interferem diretamente na qualidade da imagem. Densidade, detalhe, alinhamento ou distorção. Qual desses fatores não interfere diretamente? Diga para mim. Diga agora ou cale-se para sempre. Muito bom, Giovana. Cristina. Cristina, tá anotando o gabarito, Cristina? Não tá perdendo nenhum gabarito não, né? Não perca nenhum gabarito, hein? Todo mundo com nomezinho, que maravilha, que coisa bonitinha. Pessoal bem padrão, hein? Tinha que ser militar a galera aqui, muito bom, legal. A galera aceitou legal, de boa, muito bom. Importante, né? Estou no plantão, muito bom. Pessoal bem obediente, bem certinho, isso é muito maravilhoso. Vamos lá, gente. Ele quer um fator de qualidade. Primeiramente, quais são os fatores de qualidade da imagem? Aí, né, tá falando mais ou menos da imagem analógica. A gente tem a densidade, o contraste, a nitidez ou resolução e a distorção. Esses são os fatores de controle de qualidade da imagem analógica. Quando a gente fala de imagem digital, a gente tem que falar de brilho, contraste, resolução, distorção, índice de exposição e também temos que falar de ruído, tá? Então, imagem analógica e imagem digital, separadamente elas. Nessa questão especificadamente, ele está nos arremetendo à imagem analógica, porque ele não está falando ali, está falando de densidade, começando por aí. A gente sabe que na imagem analógica o nome é densidade. Quando está falando de uma tela de computador, a gente se refere ao que está aqui de densidade, a gente chama de quê? Não pode engessar, né? A gente chama de brilho, isso aí, muito bom, brilho, tá? Vocês sabem quais são os fatores? Guardaram na cabeça de vocês aí quais são os fatores? Não, né? Claro que não. É muita coisa para guardar. É muita coisa para guardar, eu sei que é. Eu demorei 20 anos, quase 20 anos para poder guardar isso tudo. Muita coisa para guardar, vamos lá. Então eu tenho aqui, ó. Imagem analógica. Imagem analógica. O que eu tenho da imagem analógica? Eu vou fazer bonitinho. Gosto de fazer bonitinho. Fazer feio não dá, não. Fazer feio é feio. Vamos fazer bonitinho, ó. Eu alterei, pô. Você ficar gritando comigo, não, que eu alterei. Não tá vendo aqui? Seu computador. Vou alterar de novo pra você não gritar comigo. Pronto. Imagem analógica. A gente tem a densidade óptica. Não é isso?
Densidade. Isso aí, óptica. Óptica. Não, aqui não. Aqui não precisa botar não, porque fica feio. Fica mais bonitinho. Nós temos o contraste. Nós temos a nitidez barra resolução. Nós temos a distorção. Mentira, é verdade. Para ficar bonitinho. Sei que vocês gostam de negócio colorido. Para ficar bonitinho. Imagem digital, o que nós temos? Temos o brilho, resolução de contraste ou contraste. O que mais nós temos? Resolução espacial, que é a nossa nitidez. Nós temos a distorção. Nós temos o índice de exposição. Nós temos o ruído. Então, esses são os fatores da imagem digital. E ao lado esquerdo da tela de vocês, né? Fatores da imagem analógica. Beleza? Então, vamos lá. Vamos para cá, ó. Densidade. É controle de qualidade? Sim, densidade é controle de qualidade. Detalhe é controle de qualidade? Sim, é controle de qualidade. Distorção. O que tem um detalhe? Não entendi. E o detalhe? E o detalhe? Detalhe vem aqui, filho. Ó, pode ser aqui também. Outro nome aqui também. Ó, pode vir aqui, ó. Segundo. O Bontrager também, ó. Não tem. Pode vir aqui, não tem problema nenhum, não. Nessa altura do campeonato vocês deviam saber, hein? Aos 45 do segundo tempo. Então, distorção. Alessandro, mas o alinhamento. O alinhamento. O que é o alinhamento? O alinhamento é um fator, né? Que vai controlar, que vai ajudar a um fator de controle de qualidade. Que é quem? A distorção. Tanto o alinhamento do raio central com o objeto, tanto o alinhamento do raio central com o receptor de imagem. Mas as distâncias foco-receptor de imagem, distância objeto-receptor de imagem, são esses 4 fatores que vão ajudar a dar mais ou menos distorção para a minha imagem. Para a minha imagem, é melhor ter mais distorção ou menos distorção a minha imagem? O que é melhor para a minha imagem? Pô, você é rápida mesmo. Muito bom. Colocar mais alguém aqui que queira contribuir, tá? Se alguém entrar com áudio aí, você pode contribuir. Gente, eu tô fazendo assim. Tô vendo aqui numa tela de baixo. Não tá ruim não, tá? Tô vendo aqui, ó. É a mesma coisa se vocês estivessem vendo através de uma tela aqui, ó. Tô vendo aqui, tá? Não tá ruim não. Que falaram semana passada que tava ruim a visualização, não tava dando para ver, tava muito pequenininho. Bota deitado, bota deitadinho,
Lá fica visível. É igual vocês, quando vocês vão assistir ao filme, indo para casa, né? Vocês estão lá, vocês vão ver com a tela na vertical, vocês vê com a tela na horizontal, né? Uma coisa que telinha na horizontal tá bom. Dá para ver certinho. Isso, ó, eu sou caolho, hein? Eu sou caolho, eu sou cego de longe, não vejo nada. Tô vendo aqui. Então, entenderam por que não é distorção lá, não é detalhe, não é densidade ótica? Qual o fator que controla o fator de qualidade e densidade? O que controla a densidade ótica? O que controla a densidade ótica? Vamos lá, cadê a galera? MS, muito bom. O detalhe, ou pode vir como nitidez, ou pode vir como resolução, tá? Tanto faz. O que vocês têm que entender? Tem que entender que na imagem digital, a gente tem lá a resolução espacial, né? Trocando por nitidez e detalhe, o brilho, que é trocado por densidade ótica, e acrescentado mais dois, que é o índice de exposição e o ruído. Pergunta: para ter uma boa imagem digital, o ruído tem que estar baixo ou o ruído tem que estar alto? O ruído tem que estar baixo, o ruído tem que estar alto. Muito bom. Principalmente se for em radiologia digital. Eu tô preparando um material de radiologia digital, tá? Até antes da prova, uma aula teórica, estou preparando maneira. Nunca fiz essa aula, não, teórica da maneira que eu estou fazendo, não, mas vai ficar maneiro. Uma aulazinha teórica digital, né? Que dentro da digital, a gente tem, dentro da radiologia digital, a gente tem radiologia computadorizada e a gente tem radiologia digital. O DR, para vocês entenderem, o DR direto e o DR indireto, tá? Temos o DR direto e o DR indireto. O DR direto vai ser aquele que vai converter logo em fótons, né? Fótons diretamente. Aí nós temos a composição, né? Selênio amorfo, né? E silício amorfo. Só dar uma dica para vocês. Silício amorfo na composição, a gente não tem lá o SI, por exemplo, eu estou falando aqui de DR. O DR pode ser indireto e pode ser direto. Para vocês matarem a questão da composição, silício ou selênio, I indireto, tá? I de indireto. Silício indireto, ou seja, DR indiretamente, tá? E o selênio amorfo é direto. Na aula, não vou dar aula ao vivo, tá? Não vou dar aula ao vivo, não. Vou gravar a aula porque eu vou postá-la lá no YouTube. Igual essa aula aqui. Eu vou postar essa aula no YouTube. Eu estou tentando tirar o som dessa galera aí. Eu vou postar essa aula lá no YouTube. Algumas aulas eu estou postando no YouTube lá. Eu vou postar lá no YouTube lá. Aí depois eu vou jogar na plataforma também. Não vou dar aula ao vivo, não. Vocês podem curtir lá o YouTube lá também. Se não curte lá o YouTube, vocês podem colocar para um amiguinho de vocês a aula do YouTube. Vocês não fazem isso. Ruído alto. Razão, sinal ruído alto e ruído baixo. Não entendi, não. Colocaram aqui, ruído alto. Se eu tiver... A minha imagem, ela tem que ter... A minha imagem, ela tem que ter o ruído da minha imagem, tem que ser baixo. O ruído da imagem baixo. Olha só, estão confundindo com um negócio aqui, uma imagem aqui, ó. Vocês estão confundindo com isso aqui, ó. Como eu vou saber se minha imagem ela tá com alto ruído ou baixo ruído? Como eu vou saber? Essa aqui da frente aqui, tirar daqui, vamos para cá agora. Como eu vou saber se minha imagem está com alto ou baixo ruído? Pela... Não, não. O pessoal falou que o ruído tem que estar alto. Mas o ruído... Não, o ruído tem que estar alto não. A intensidade do sinal que tem que estar alta.
Aqui, ó. O ruído tem que ser baixo. O ruído tem que ser baixo. Vocês estão confundindo, tá? O ruído tem que ser baixo. Para que eu tenha o ruído baixo, se o ruído estiver alto, a minha imagem vai estar toda granulada. A minha imagem toda granulada. Por quê? Eu tenho um ruído alto. Agora, como é que eu tenho um ruído baixo? Quando eu tenho isso aqui, ó. R, razão, sinal, ruído. A razão, sinal, ruído, ou seja, o sinal dele tem que estar alto. O que vai ser o sinal nesse caso aí? A razão, sinal, ruído tem que estar alta. A razão, sinal, ruído. Para que eu tenha o quê? Um baixo ruído e melhor imagem digital. Mas, Alessandro, tá, mas como é que eu vou saber se minha razão, sinal, ruído está baixa? Primeiramente pelo índice de exposição, né? O índice de exposição é um fator que vai me determinar se eu tenho um ruído baixo ou um ruído alto, tá? Mas como é que você deixa com ruído baixo? Quando tem o quê? Uma razão, sinal, ruído alta. Por quê? Esse S aqui, tá vendo porque eu quero fazer assim e vou fazer dessa forma? Porque assim fica mais bonitinho. E assim eu consigo fazer, né? Vocês entenderem melhor do que só ficar ali falando. Assim vai ficar bom. Vai dar bom assim. Já deu bom já. Olha aqui, ó. Quem é o meu sinal? Quem é o meu sinal? Fala para mim. Ali, nesse caso no caso do CR, por exemplo, no caso do CR, quem vai ser o meu sinal? A minha intensidade. Se eu estou falando de intensidade, eu estou falando de que também? MAS. Ah, entendi. Então, para que eu tenha... Quem é mais antigo aí, sabe, assim que implementaram, foi a implementação, que a gente sai do analógico e a gente vem para a radiologia computadorizada, né, o CR, né, é um digital, né? Aí o que acontece? As pessoas, o que as pessoas mais falavam? Pô, cara, joga qualquer técnica que serve. Ninguém nunca ouviu isso. Mentira, vou dizer que é mentira na cara. Ninguém nunca ouviu isso. As pessoas falaram assim: ah, joga qualquer coisa aí que serve. Nunca ouviram isso, não? Nunca ouviram isso? Falaram assim: ah, joga qualquer coisa que serve. Não é, por quê? Porque a latitude de exposição, né, a minha latitude dinâmica é muito alto, né? A faixa ali, onde eu vou ter uma boa qualidade, ela é muito mais ampla do que a analógica. Então, a amplitude dinâmica ela é muito grande, né? Então, assim, se jogar uma técnica aqui, ela vai ficar boa. Se jogar uma técnica aqui, vai ficar boa. Porque a latitude de exposição ela é muito ampla. Aí vai ficar boa. Mas a intenção não é essa. A intenção é, para que eu não tenha um ruído baixo, o meu sinal tem que estar o quê? Sempre, meu sinal tem que estar o quê? O meu sinal. Como é que tem que estar meu sinal? Sinal sempre o quê? Sinal sempre alto. Sinal sempre alto. Sinal sempre alto. E quem é o sinal? O sinal é a intensidade. A intensidade está ligada com quem? Com MAS. Ah, entendi. Então, lá na minha radiologia computadorizada, eu jogava um pouco mais de MAS para tirar a granulação da minha imagem. Por quê? Porque eu tenho que ter um sinal alto. Para que eu tenha um sinal alto, o sinal está ligado diretamente à intensidade, e a intensidade está ligada diretamente ao quê? Ao MS. Por isso que lá na radiologia computadorizada, o CR, a gente tem, claro, a gente só vai ter um entendimento quando eu trouxer, eu quero fazer uma animaçãozinha para vocês entenderem bem, porque você também jogava um pouquinho de MS, um pouquinho a mais lá. Mas é mais ou menos, mas é isso aí
que refletia a gente jogar, a gente fazer uma radiografia com MS maior, para a gente ter um pouco mais de intensidade. Tendo mais intensidade, a gente tem alto sinal e a gente tem uma razão sinal ruído alta. E o meu ruído, a minha razão sinal ruído alta, como é que é meu ruído? Gente, deixa eu falar um negócio para vocês aqui, um segredo para vocês. Questão de prova vem assim, tá? Já fizemos questão de provas assim e vem assim mesmo. A razão sinal ruído tem que estar baixa. A razão sinal ruído tem que estar alta. É assim que vem. Então, esse entendimento que nós estamos tendo aqui, perdendo 3, 4 minutos aqui, a gente não está perdendo, está ganhando para a gente botar dentro aqui, ó, na nossa cachola aqui, e na prova não errar, tá? Entenderam? Não é o ruído alto. O ruído alto é degradante, né? A imagem vai ficar degradada, vai ficar, né? Vai ficar toda granulada. Não é o ruído alto, é a razão sinal ruído alta. Mas para isso eu tenho que ter uma alta intensidade, e para ter alta intensidade eu tenho que ter alta MS, beleza? Fechamos com isso aí para não errar na prova. Vai ser a questão número 42 da prova da EGPROM, tá? Você me fala. Pode ser uma delas, né? Tá bom, a gente acerta. Dúvidas, perguntas? Dúvidas, perguntas, sim ou não? Simbora lá para nossa próxima questão. Olha aqui. Quero que vocês prestem atenção aqui, ó. Questão 43, tá? Prefeitura de Barra de Garças. Barrinha. Que ano foi? 2026. Foi agora se eu não me engano, essa prova foi 16... Se eu não me engano, posso estar enganado, mas foi início da segunda quinzena de janeiro essa prova aqui, tá? Aplicada pelo Instituto Selecom, tá? Olha o que caiu. Sob o controle automático de exposição, cai. Em radiografia geral... Ah, já corrigi já, né? Já corrigi? Ah, mas faz de novo. Não tem problema não. É correto afirmar que... Qual que vocês marcaram então? Ajuste automático. O controle automático de exposição, ele ajusta. Vamos fazer revisão então. Não tem problema não. O ajuste é automático? Agora a gente tem que saber porque está errado. O ajuste é automático? Manual. O ajuste não é automático. O ajuste é o quê? Manual, tá? Aí ele vem aqui, ó. Dispensa a escolha do MS-EKV pelo técnico. Se ele está falando que dispensa a utilização, né? A gente colocar a técnica MS-EKV tá errado, né? Porque isso aí ele copiou e colou de qual literatura? Fala para mim, qual literatura ele copiou e colou? Buchong. Copiou e colou do Buchong, né? Onde nós vimos lá um capítulo que estava referente a isso. Beleza, 9/2. Ajuste ainda é o que? O ajuste ainda é manual, tá? Dispensa, quando ele fala dispensa o MS e a quilovoltagem, quando ele diz isso, ele está dizendo que é o seguinte: a gente tem aquelas fotocélulas lá que eu mostrei a vocês, mas o CAI ali ele não faz o ajuste automático não, tá? Mede a dose total no paciente, comparando os níveis de referência não. Também não. Qual é o nosso gabarito? Encerra a exposição quando a carga integrada nas câmaras de ionização atinge um valor pré-definido relacionado à exposição desejada no receptor de imagem. Nosso gabarito, letra D de dado. Não podemos esquecer isso. Nunca, nunca, nunca. Por quê? Porque além dela ter caído aí, ela já caiu também anteriormente, acho que em 2025. Como a gente está fazendo uma prova próxima da outra, como é que as bancas, ela mais ou menos ali, elas trabalham? Fizeram a prova da EBC, da EBC não, da Unirio, não foi? Viu lá? A gente fizemos uma prova
anteriormente, né? Que foi de Santa Catarina. Então, assim, muito próximo, eles costumam pegar o mesmo assunto. Essa prova aí, por exemplo, vai ter questões de radiologia digital, vai ter muita questão de radiologia digital, vai ter muita questão de componentes da ampola de raio-x, produção de raio-x, interação da raio-x com a matéria, imagem analógica também. Então, quem está assim muito, quem está estudando há muito tempo, cara, não tem isso não. Pode vir chumbo grosso e tem que vir chumbo grosso. Quem está começando agora está com um pouco de dúvida em incidência, tá? Pô, tô um pouco de dúvida, Alessandro, tô perdido, dá uma luz aí, dá uma luz agora, tá? Essas 6 matérias, pode dar uma pegada nessas 6 matérias. Não estou dizendo especificadamente que vai cair essas 6 matérias, não, pelo amor de Deus. Mas, com a correção da banca, tive que a banca é tendenciosa a pedir esses conteúdos. Vocês me entenderam? Sim ou não? Vocês me entenderam? Sim ou não? Não bota aqui não, bota para cá para todo mundo. Se for uma coisa privada, deixa eu fazer privado. Deixa eu ver aqui. Sem problema, vê a gravação depois. Vê a gravação depois. Eu não boto gabarito não. Por que eu não boto gabarito? Porque o gabarito, o aluno vai chegar lá e não vai assistir a aula. E dentro, quando a gente corrige as questões, a gente sempre vem contextualizando as questões, tá? O Buchon, capítulo 15. Leonardo, foi muito bom, Leonardo. Leonardo, tu vai ser o 01 dessas provas. Tu tá perdendo tempo. Faz a inscrição das provas, hein? Faz a inscrição dessas provas, pelo amor de Deus. A gente quer colocar teu nomezinho lá, teu rostinho lá, claro, se você permitir, né? Claro, né? Botar lá no Instagramzinho lá. Precisa de um sol inteiro. Desculpa. Desculpa. Meu Deus. Ai, tem que rir. Então pegue, filho. Tá chovendo muito, mas calma. O sol irá brilhar aí na região norte fluminense. Pode ficar tranquilo. Em Campos do Goytacazes. Especificadamente Morro do Coco, distrito de Campos. Sem problema nenhum, vai lá para casa, descansa lá, leva o filho para casa. Entenderam, gente? Que a gente vai ter que estudar mais? Ai, cada uma que a gente estuda aqui é muito bom, né? Muito bom. No processamento químico, ó, 2024, tá aí, ó. No processamento químico, a imagem latente se torna visível por meio da ação de soluções químicas sobre a película radiográfica. Na etapa da revelação, os grãos de prata, sensibilizados pelo raio-x, são reduzidos a prata metálica e enegrecem. O composto químico responsável por regular a duração da revelação é o... queimados? Queimados também. Ó, só toma cuidado com o que pede, hein? Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Pensa sempre em pensamentos bons, positivos pra gente. Que teste queimados? Nossa, logo ali. Pertinho. Mentira, longe pra caramba, tá? Longe, mas é bom, terra boa, né? Calma, vai sair daí já, calma. Às vezes não, né? Nascido e criado no local, a gente nem sai. A gente já se acostuma. A gente pega uma identificação, né? A gente pega uma identificação com aquele local ali, isso é muito bom. O composto químico responsável por regular a duração da revelação é o ácido acético glacial, cloreto de alumínio, brometo de potássio, hipossulfito de sódio ou carbonato de potássio. Caraca, só coisa boa, hein? Só coisa boa. Só coisa linda.
Só coisa maneira. Responsa. Vamos lá. Primeira coisa que ele tá pedindo aqui, ó. Ele tá pedindo um componente do revelador, tá? Começando por aí. É um componente do revelador, começando por aí, tá? Componente do revelador. Já começando por aí. Lembra lá? Quem lembra aí, ó? H. Calma aí, ô Chufre, fica. H. S. B. C. G. Quem... Pega essa visão aí. Quem nunca pegou, ó. Pega essa visão aí, tá? Quem nunca pegou isso aí? Fala pro tio aqui. Quem nunca pegou, pega aí, ó. Quem nunca pegou, pegue. Oxi. R. Pra R. R pra R. Show de bola? Quer ficar melhor? Vai ficar, ó. Vai ficar mais bonitinho. Alessandro, tu é chato pra cara. Sou muito chato. Tu é criado com vó. Sou criado com vó. Soltei pipa lá no... Soltei pipa no prédio. Sou cheio de negocinho. Sou. R pra R. Muito bom. Por que isso? Gira pro papai, gira. Isso. 90 graus. Não! Criado com voz chata pra caraca. Pô. Quem não gosta do colinho da vovó, né? Fala pra mim quem não gosta aí. Um colinho de vovó. Vamos lá. Essa aqui é a nossa famosa hidroquinona. Vamos botar de uma coisinha diferente? Porra, mas cheio de palhaçada mesmo, hein? Meu Deus do céu. Hidroquinona. Deixa eu ver. Grande não, tem que ser pequeno. Sulfito de sódio. Brometo de potássio. Vamos diminuir para ficar bonitinho. Vamos botar minúsculo. Brometo de potássio. E aqui embaixo, carbonato que de? Carbonato de sódio. Carbonato de sódio.
Esse palavrão aqui feio aqui, ó. Não repitam isso, tá? Não repitam isso. Isso aqui é o glutaraldeído. Isso aqui, quem é? É o... Quem é esse aqui? Isso aí. Metol, tá? Não é mentol, não. É metol. Metol. É o metol. Tem gente que fica escrevendo tudo por aí, né? Mas vocês têm coração azul, não vai ficar escrevendo coisa por coisa, não. Vamos lá. Ficar escrevendo coisa por coisa, não. Vai ficar muito feio. Escrevendo coisa por coisa. Vocês vão entender, calma. Vocês vão entender aqui. Vamos lá. A película tem uma imagem, né, que ela, após a interação do raio-x com o objeto, vai levar a densidades óticas, né, de cada estrutura. Na imagem analógica, vai sensibilizar os haletos de prata, também chamado de halogenato de prata, brometo de prata, sais de prata, tá? Vai chegar e vai sensibilizar ali. Ele vai formar uma imagem chamada de imagem latente. Essa imagem, a gente vai levar a imagem analógica, a gente vai levá-la lá junto com o chassi, tá? Vai fazer um paciente lá, igual a gente fazendo no Miguel Couto, né? Um politrauma, vai levar 15 a 20 chassi. Quem trabalha lá sabe que não é mentira. Vai fazer um politrauma, pegar 15 chassi, ó, vai botar lá na câmara escura, vai fechar a porta, vai botar na bancada que tá ali, tá? A bancada tem que ficar no mínimo a 1,20 m da luz de segurança que tá ali dentro, tá? Isso na revelação automática ou revelação manual dentro da câmara escura. A grande diferença da revelação automática para manual é que o filme a gente vai colocar ele numa colgadura, tá? Na manual. A gente coloca na colgadura. A colgadura é do tamanho referente a cada tipo de filme radiográfico e a gente começa a passar manualmente. Tipo, tivesse, ó, fazendo rezadeira. Vamos rezar. A manual a gente rezava. Rezava ali na revelação, vinha na interrupção, aí nós vínhamos depois na fixação, vinha depois ali na lavagem, né? Então a gente tinha ali na manual a revelação, interrupção ou enxágue. O Buchong fala que é o mínimo de 1,50 m, assim como ele fala também que a temperatura não pode ser menor que 40 nem maior que 60, e o Biasoli converge sobre isso, que o Biasoli fala que é entre 30 e 50. Depois confere na literatura aí que está escrito aí, que eu sei que deve estar com ela aí, e passa para mim, por favor. Mas é isso mesmo que ele tá falando. Aí você tem, né, a revelação, a interrupção. O Boisong no. O Buchong é só na apostila antiga dele. Eu até tenho ela aqui que eu ganhei de presente. Não se usa mais, não. Mas é só na apostila antiga dele que nem se usa mais. Ele falava assim mesmo, tá? Então eu tenho a interrupção ou enxágue, fixação, lavagem e secagem. Então essa aqui é revelação manual. Cuidado que pode cair na prova ainda. Só que para nós realizarmos essa revelação manual, nós tínhamos, né, um aparelho, um dispositivo de metal, onde nós tínhamos presilhas ali, nós colocávamos ali e começávamos a passar
etapa por etapa, depois botava rumo numa secadora. Eu peguei essa etapa, eu trabalhei assim também. Eu trabalhei desde a revelação manual até o DR hoje. Na revelação automática, esse sistema de a gente colocar na colgadura, né, e levar até os tanques, acaba. Aí ali a gente já tem uma bancada ali, né? Aí a gente tem ali um gavetão chamado burra, onde a gente guarda, né, todos os filmes de cada compartimento referente a um tamanho, geralmente do maior para o menor, e ali a gente guarda os filmes após abri-lo, né? Aberto ele, a gente coloca ali. Dentro da câmara escura, a gente tem vários tipos de câmara escura, tá? Como cita o Boisson, porém é muito mais utilizado. Tipo laberito, porta de passagem única, né? O grande interessante, se a gente tem ali uma câmara escura, dentro da câmara escura, a câmara escura ela já é localizada, né? Ela é feita de tal forma, se a gente tiver 4 salas, ela é feita de tal forma projetada em que haja um contato, né, entre uma sala e outra, tá? Esse contato entre as salas e a câmara escura é onde vou ter um negócio chamado de passador de chassi. Então, ele fica ali localizado, porque quando você faz o exame, você bota no passador, fecha o passador, e quem está na câmera escura abre o outro lado do passador e pega o filme que foi batido e de um lado coloca o filme virgem. Então a ligação da câmera escura dentro da sala de exames é pelo passador, tá? Passador de chassi. Você pega aquele chassi, bota na bancada, no mínimo a 1,20 m, segundo a RDC, né? Que geralmente a gente pega por lei, né? A não ser se ele colocar um específico segundo o Buchong. Aí o Buchong ele fala diferente lá dele lá, porque tem uma literatura americana e é para tecnólogo. Mas no mínimo 1,20 m. Por que essa distância? Por que essa distância de 1,20 m? Quem sabe me dizer agora? Sem problema, Simone. Obrigado por me lembrar. Por que 1,20 m? E tem que ser, por exemplo, uma luz, se for usado o Terras Raras, tem que ser uma luz da cor vermelho. Primeiro, para não sensibilizar a película, tá? Porque quando você abre ali o chassi, a luz ela faz com. O filme é mais sensível à luz ou o filme é mais sensível ao raio-x? A luz. Para não sensibilizar, tá? Via lá é feio. Via lá não. Para não sensibilizar os cristais que estão ali. Entendeu? Para que ele não emita uma luz de comprimento de onda que consiga sensibilizar aquelas pratas que estão ali. Porque se sensibilizar aquela prata, a luz de intensidade tem que ser menor. Porque é infravermelho, quando você pega no espectro eletromagnético, ela está abaixo do que a luz verde. Faz todo sentido, né? Então, assim, ela não. Claro que se deixar por pouco tempo, ela não vai sensibilizar. Se for o de terras raras, aí você tem que usar um filtro de cor âmbar, tá? O filtro para um ecrã que emite luz no espectro sensível ultravioleta, a cor do filtro tem que ser âmbar, tá? Então você utiliza isso aí. Abriu, pegou a película, colocou a película ali. A película ela tem até 90 segundos, segundo o Buchong, 90 segundos para fazer toda a trajetória de revelação e me entregar lá na câmera clara uma imagem visível, né, a olho nu. Beleza? Até aí tudo bem? Por quê? Porque eu vi caindo questão ligado à câmera escura e todo mundo errar. Dentro da câmara escura, a gente tem que ter duas coisas importantes. Temperatura, né? A temperatura ali e a umidade relativa do ar. A umidade relativa do ar tem que estar em quanto? Tem que estar entre 30 a 50, segundo o Biasoli, segundo o Buchong, não menor que 40 e não maior que 60. A gente vê que ele pega coisas do 40 a menor que 40 não pode estar e nem maior que 60.
Ele fala assim, não pode estar menor que 40 e nem maior que 60. Então ele dá essa extremidade para você, o Buchong. O Biasoli fala 30-50, tá? E a umidade relativa do ar tem que estar entre 15 e 25, tá? São pontos importantes, informações que vocês têm que anotar. Depois vocês vão assistir, vocês vão anotar. Aí o que acontece? Passa pela revelação. A revelação, ela tem um papel muito importante ali. O primeiro passo da revelação é o revelador. O revelador tem suma importância. Por quê? O revelador vai tornar aquela prata metálica em prata metálica negra. Para isso, ele tem alguns componentes, né, que vão fazer essa transformação. O que seria o papel da hidroquinona? A hidroquinona, ela faz a redução química. O que é redução química, Alessandro? Redução química, ela cede elétrons para a prata. Então a hidroquinona, ela faz a redução química. Faz a redução. Ela cede elétrons para a prata. Então ela fala redução. Ela é um redutor. Ou melhor que ele é um redutor. Então ele faz o quê? Ele cede elétrons para a prata, porque a prata está ionizada, tá? Ela cede elétrons para a prata, tornando aquela prata em prata metálica negra. A hidroquinona, ela age mais lentamente, dá os meus tons de cinza. Quando a gente tem esse componente ele vem concentrado e a gente pega ele e dilui ele em água. Não é isso que a gente faz? Quem já chegou a fazer isso? Não faz essa diluição em água? A gente pega o componente concentrado, parte A, B e C, e vai diluir ele em água, sim ou não? Sim, claro que é sim. Quando a gente faz essa diluição em água, o que a água tem? A água tem um componente, a água é composta por H2O, ou seja, a gente tem o oxigênio. E qual é a função do oxigênio? É o quê? A função do oxigênio é roubar os elétrons, roubar os elétrons. E o que acontece com isso? Quando ele pega todos aqueles elétrons ali, ele vai fazer uma oxidação, ele vai oxidar aquela estrutura ali. Então, para prevenir, para reduzir, tá? Não para eliminar por completo, mas para reduzir a oxidação, existe um componente que atua dentro daquele químico ali para reduzir essa oxidação. Ela vai eliminar? Não, ela reduz essa oxidação. Então ela preserva aquele químico por uma maior durabilidade. E quem faz isso? É o preservar. Quem faz essa função de preservar é o sulfito de sódio. Então ele é um preservativo. Por que ele é preservativo? Porque ele ajuda a diminuir a oxidação, tá? Ele ajuda a diminuir a oxidação, tá? Toda aquela prata que tem no filme vai ser a prata que será revelada? Fala que não. Não, nem toda a prata sofreu a ação do raio-x ou da luz. Então vai ter aquela prata que não tem ela não foi sensibilizada. Então, o redutor, ele não pode atuar ali, senão ele vai pegar prata que não tem imagem. E aí ele vai fazer o seguinte, ele vai aumentar o véu de base, entendeu? E não pode fazer isso. E para proteger essa prata, qual componente utilizado? É o brometo de potássio. Então ele é um quê? Ele é um quê? O que ele é? Ele é um o quê? Ele vai retardar, ele retarda a ação do redutor, dos dois redutores. Por enquanto só falei um, a hidroquinona. Ele retarda a ação do redutor para aquela prata que não tem imagem. Com isso ele consegue fazer o quê? Uma regulação na duração da revelação. Ele consegue regular, né, a revelação. Ele é o redutor que ele faz a regulação. Ele não deixa os componentes que têm a função de reduzir a prata atuar ali. Então ele faz uma regulação aonde? No revelador. Ele é o redutor.
Redutor barra regulador. Um outro componente químico. Lá atrás, nós vimos que um dos componentes do filme se chama quem? A emoção fotográfica. Quem lembra disso? Diz que sim. A emoção fotográfica é a parte que é fotossensível aonde? Aonde eu tenho a formação da minha o quê? Da minha imagem. Ali que nós temos a gelatina. A gelatina ela tem a função de a emoção fotográfica ela é composta por gelatina e os cristais de haleto de prata, né? A função da gelatina é fazer uma distribuição homogênea dos cristais de prata pela onde? Pela base ali. Só que a gelatina não fica impregnada ali, então eu tenho que abrir os poros da gelatina. Para quê? Para todos os químicos adentrarem ali dentro. Quando eu faço isso, eu tenho o quê? Uma aceleração aonde? Na minha revelação. E o componente responsável por acelerar esse processo, né? Ao acelerar a alcalinidade do revelador é quem? O carbonato de sódio. Ele é o acelerador. Ele vai fazer o seguinte. Ele vai fazer com que eu tenha que aquele meio ali se torne o que? Mais alcalino, tá? Mais alcalino, mais base. Então, essa é a função do carbonato de sódio. Essa película, depois de todos esses químicos atuarem, essa película ela vai ter que... Aí eu tenho outro, depois eu volto nesse aqui para entenderem melhor. O primeiro, a hidroquinona, ela reduz, né? É um redutor também, só que ela age mais lentamente, dando meus tons de cinzas. Existe um outro componente chamado metol, que ele também é um redutor, assim como o Elon, a femidona, ele é um redutor, só que ele age o quê? Ele age mais rápido do que o quê? Mais rápido do que a hidroquinona. Ele me dá os tons, os pretos e tons pretos e responsável pelos pretos e brancos da minha imagem. O preto e branco, muito o quê? Responsável pelo tom de cinzas. Tom de cinza. O preto e branco é endocrinona. Os tons de cinzas. Então, o que acontece depois quando todos esses componentes químicos atuam? Ele vai ter que passar ali para a segunda etapa. Na revelação manual, eu falei que são 5 etapas. Revelação, interrupção ou enxágue, fixação, lavagem e secagem. Na revelação automática, a parte da interrupção, ela encerra. Por quê? Essa interrupção, lá na revelação manual, é feita pelo ácido acético glacial, o ácido sulfúrico. Esse componente já vai estar intrínseco aonde? No fixador. Por quê? O revelador tem caráter base ou alcalino e o fixador tem caráter o quê? Ácido. Então, uma substância com caráter alcalino se encontrando com uma de caráter ácido, eu tenho o quê? A neutralização. Tá? Só que quando, ao utilizar o carbonato de sódio, qual é a finalidade dele? Tornar o meio mais alcalino, né? Abrindo que aquela gelatina. Então, ele não incha a gelatina não fica inchada. A gelatina não fica inchada quando o carbonato de sódio entra. Essa gelatina dessa maneira também é amolecida. Ela não pode passar pelos rolos, senão ela vai se desfazer. Então tem que ter um componente no revelador responsável por diminuir esse inchaço da gelatina, responsável por endurecimento dela. Mas na prova pode vir qual componente responsável por diminuir o inchaço da gelatina. E quem é esse? No revelador é o glutaraldeído. Ele é um endurecedor. Beleza, gente? Informações aí, resumo dito para vocês aí. Qual é a resposta agora que vocês vão dar lá? Ácido acético, cloreto de alumínio, brometo de potássio, hipossulfito de sódio ou carbonato de potássio? Viu? Simples, não? Fácil. Não é muito fácil, muito simples? Sempre, 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 sempre. Basta você ter o coração o quê? O coração tem que ser o quê? Azul.
Só precisa ter um coração, hein? 3 corações, não. 3 corações que nem foi a Maísa que falou. Só café, hein? 3 corações é só café. Não tem outra coisa. Falamos do, do revelador. Vou dar uma palhinha aqui rapidinho. Cidade do Pelé, não entendi nada, mas tudo bem. Ah, entendi. Cidade do Pelé, onde Pelé nasceu, 3 corações. Ah, se caísse na pergunta de 1 milhão, já não ia saber responder já. Cidade do Pelé, 3 corações. No fixador agora, no fixador, a gente tem alguns componentes do fixador, tá? Vou começar pelo de baixo, que eu acho bem interessante. Eu falei que o revelador tem caráter alcalino e o fixador tem caráter o quê? Ácido. Então, no encontro de um componente, uma solução que é ácida com alcalino, tem o que? A neutralização. Então, a neutralização que ocorre no fixador é feita pelo quem? Pelo ácido acético glacial ou ácido sulfúrico, tá? Ácido acético glacial ou ácido sulfúrico. O que eu quero que vocês entendam sobre isso aqui? Toda vez que vocês se depararem com uma questão dessa, toda vez que se depararem com uma questão dessa, toda vez que se depararem com uma questão dessa, pedindo componente do revelador, é um componente do revelador. Aí você tá lá, ácido na letra A, o que vocês vão fazer na letra A? Igual aqui, ó, é o componente do revelador. O que vocês poderiam fazer com a letra A aqui? De cara com a letra A aqui, o que vocês poderiam fazer? Eliminar, ó. Obrigado, Leonardo. São seus olhos. Já eliminar, então tudo que é ácido é o fixador, gente. Relaxa, esquece. Passa direto. Toda aquela prata que. Toda prata. Toda aquela prata que é. Toda a prata que tá ali, ela foi revelada? Não. Não existe um componente que ajuda a regular, ajuda o redutor não atingir aquela prata que não foi revelada? Sim, que é o brometo ou iodeto de potássio lá no revelador, tá? Então, aquela prata que não tem imagem, o que acontece? Ela tem que ser retirada da onde? Do fixador. Ela tem que ser retirada do fixador, né? Quando aquela prata ela é retirada do fixador, vai haver um negócio chamado de clareamento, que é uma das funções de quê? Do fixador, é clarear a minha imagem. E o componente químico para isso é o quê? É o hipossulfito, vou botar minúsculozinho, pequenininho, hipossulfito de sódio ou de potássio, tá? Também chamado de tiosulfito de amônio, tá? O hipossulfito de sódio tem essa função. Qual é a função do hipossulfito de sódio? Isso cai em prova, mas com força. Qual é a função do hipossulfito de sódio? Retirar a prata que não foi o quê? Revelada. Nesse momento haverá o que, gente? Nesse momento haverá o seguinte: haverá o clareamento. Então, quando ocorre o clareamento, quando aquela prata é o que? Retirada. Fala comigo, aquela prata é o que? Retirada. Bota aí, a prata vai ser o que? Retirada. E quem faz isso? O hipossulfito de sódio, conhecido como tiosulfito de amônio de potássio, ou hipossulfito de potássio também, tá? Então já falamos dois componentes dele. Existe um outro componente, tá?
que vai ajudar. Olha o que eu vou falar agora. Ele vai ajudar primariamente, fundamental, principal, tá? Ele vai ajudar a evitar a decomposição do fixador. Quem é? Sulfito mentira, só te conto verdade. Então, ele vai ajudar o quê? A diminuir, ele vai ajudar a não decompor a composição secundariamente, mas muito secundariamente, ajuda a clarear também, mas muito. A principal função dele é evitar a decomposição do fixador. E uma outra coisa que cai muito em prova, qual componente químico que tanto compõe o revelador e tanto compõe o fixador? Qual que é? Isso aí, Alex. Muito bom. Muito bom, Alex. Perfeito. Beleza? Último componente aqui agora, ó. Lembra que toda vez que ele vai ter a passagem de um tanque para o outro, ele tem que passar pelo rolo. Então, como esses componentes, né, eles têm uma temperatura, vai ter um inchaço daqui, da minha o quê? Da minha película ali também. A minha película vai, ó, inchar. Então, o alúmen de cromo, alúmen de potássio, tá? Cloreto de alumínio, eles vão ser o endurecedor. Eles vão ser o endurecedor de quem? Do fixador. Eles vão endurecer o quê? Vão endurecer novamente a película para que ela, depois que ela passar, né, para a água, ela não se desfaleça. Ela não se perca, se despedace toda. Então, o endurecedor do fixador é alumínio de cromo, alumínio de potássio, cloreto de alumínio. Não são esses três, não. É um ou outro, tá? Mas desempenham a mesma função. Perfeito, gente? Show de bola? Ficou top? Entenderam sim ou não? Se não entendeu agora, não entende mais, hein? Se não entender agora, não entende mais. Então eu posso dizer que eu tenho o quê? Na revelação, eu posso dizer que na revelação ali automática, eu tenho a etapa da revelação, fixação e lavagem? Posso. São 4 etapas, né? Que ainda tem a secagem ainda, tá? A próxima etapa é muito importante. Por que é muito importante, Alessandro? Porque é a lavagem. Ela vai tirar todo o químico lá da película radiográfica lá. Principalmente esse aqui, ó. Principalmente o hipossulfito de sódio. Por que, Alessandro? O hipossulfito de sódio em contato com ar, ele vira cloreto de alumínio. Tá, mas o que isso tem a ver? Na revelação, lembra lá da revelação manual, lá na revelaçãozinha manual, onde a película ficava meio amarronzada, meio amarela? Por que isso ocorria? Porque não tinha uma lavagem suficiente para tirar o excesso de hipossulfito de sódio. Em contato com ar, com o tempo, ela ficava meio amarelada. Quem já viu uma película assim? Eu, várias vezes. Tá? Então, a grande importância, né, da... Ah, verdade. Só não pode desejar isso, né? Imagina. Gente, ficou bem claro? Ficar meio amarelada, meio amarelo, marrom, entendeu? Ficava assim porque não tinha uma boa lavagem. Gente, entenderam legal? Uma questão de 2024. Estamos em 2026. Se cair em alguma prova,
vocês já vão saber de cara já, entendeu? Não vão ter problema nenhum. Aí, essa daí vocês vão saber de cara, não preciso nem falar mais nada, né? São etapas do processamento radiográfico analógico em sequência correta. Qual é a resposta, gente? A gente vai nem perder tempo aqui não, pelo amor de Deus. Hein? Pô, mas é 2020, tá vendo aqui? É uma questão de 2020, né? Pô, caiu agora, cara. Isso aqui caiu agora em 2026 na prova do Unirio. Era a resposta correta, as pessoas erraram essa questão aqui na prova. Revelação, fixação, lavagem, secagem. E erraram isso aqui na prova. Então, assim, quando cai, quebra meio mundo também, né? Concorda comigo? Concorda comigo? Quando cai, quebra meio mundo também? Isso aqui é boa, hein? O potencial de hidrogênio, conhecido como pH, indica o grau de acidez de uma solução aquosa. Quanto maior o pH, mais alcalina é a solução e menos íons negativos, HO-, por exemplo, estarão disponíveis. Na etapa da revelação, o controle do pH da solução química define. Quer que eu faça o resumo ou vamos direto para as questões? Quer que eu faça o resumo ou vou direto para as questões? Vou direto para a resposta. Alguém tem dúvida sobre pH ainda? Então tá aqui, ó. Deixa eu botar aqui o Shift. O Shift ele vai retinho. Vou mudar a cor. Botar uma espessura maior. Né? Isso. Ctrl C, Ctrl V. Vamos mudar o sentido. Mudar para cá. Isso. Caraca, não, você fica ruim. Você fica feio. Fica retinho. Se não tiver retinho, não vale. Nossa, ficou feião. Espessura. Vamos lá. Vem comigo aqui, ó. Aqui. Deixa eu buscar aqui, pegar aqui em cima aqui. Aqui eu vou ter. Aqui eu vou ter 0. Tá? Aqui eu vou ter 0. Aqui eu vou ter 14. Aqui eu vou ter 14. Aumenta um pouquinho. E aqui eu vou ter 7. Aqui eu terei 7. Beleza. O que acontece? Toda vez que eu tiver um número abaixo de 7, o potencial de hidrogênio, ele vai dizer, né? Se a minha solução é ácida ou base, né? Então, toda vez que eu tiver o número, o valor abaixo de 7, entre 7 e 0, entre 7 e 0, a minha solução é uma solução que tem caráter o quê? Ácido. Tá? Toda vez isso.
Toda vez? Toda vez. Tá? Quanto mais baixo for o meu pH, tem uma tirinha, ele chegou lá, botou lá no fixador. Aí o fixador deu 4.4, 4.5. Minha solução tá ácida? Tá. É bom para quem? Pro fixador. Tá? Toda vez que minha solução tiver no valor, né, entre 7 e 14, ela vai ser uma solução considerada o quê? Base ou alcalino, tá? Base ou alcalino. Então, toda vez que eu chegar lá e quem tem caráter base ou alcalino no processo de revelação é o quem? É o revelador. E quem tem caráter ácido é quem? É o fixador. Se você me dá oportunidade. Isso, me dá oportunidade para eu poder te pegar. Isso, muito bom. Vou botar fixa aqui, ó, fixador. Então, toda vez que eu pegar uma solução, essa solução, pegar lá a solução, eu vou lá no com as tirazinhas de medição do pH, aí eu vou lá no revelador, tu boto lá, aí tá dando 12 no revelador, 11. Tá bom pro revelador? Tá maneiro. Aí se eu chegar um outro dia, colocar uma tirinha lá, puf, deu 4 no revelador. Tá bom pro revelador? Medição 4 pro revelador, tá bom? Fala aí, gente, para saber se vocês entenderam. Tá bom isso? Não, tá ruim. Deu ruim. Por quê? O caráter dela ela tem que ficar ali acima de 7. Cheguei um dia lá, aí para medir, outro dia para medir o fixador. O fixador deu 12 no fixador. Tá bom pro fixador? Não, deu ruim pro fixador. E o encontro, né? O encontro de ácido com base, se eu tiver um encontro de ácido. Agora vocês estão entendendo, agora vocês vão entender quando a película passa, né? Ela passa ali ela passa do revelador pro fixador e a gente fala que há uma neutralização. Por quê? Porque quando eu tenho um encontro, olha que coisa maravilha, um sobreposto ao outro. Quando eu tenho um encontro de uma substância alcalina junto com uma substância ácida, vai haver quem? Que bonitinho! Vai haver uma neutralização. Perfeito, show de bola. Tendo essas informações conosco, qual é a nossa resposta correta aí? Vamos lá, letra A. O tempo de meia-vida dos elementos das soluções químicas, ele quer saber o seguinte: na etapa de revelação, o controle do pH da solução química define o tempo de meia-vida dos elementos químicos. Aqui é meia-vida, tá? Aqui é minha vida não. Não é minha casa, é minha vida não. É meia-vida dos elementos químicos. Letra B. O grau de endurecimento da emulsão do filme. Letra C. A concentração de solutos alcalinos presentes no revelador. Letra D. A velocidade da redução dos íons de prata metálico. Qual dessas vocês colocam? E qual resposta vocês colocam aí? Fechando, captura de janela, não, captura de janela, vou fechar meu negócio. Aí sim.
Vamos lá. O tempo de meia-vida dos elementos químicos da solução. Pô, nada a ver, né? Nada a ver a tempo de meia-vida aqui da solução química, né? Por exemplo, quem controla, por exemplo, o tempo do revelador para que ele revele por mais tempo é o sulfito de sódio, né? Não tem nada a ver nada a ver com essa resposta aqui. Ele quer saber sobre o pH. Lembra que eu disse a vocês? Se eu tenho um pH para o caso do fixador menor, se o pH, vamos lá, para vocês pegarem, pega essa visão aqui. Pega essa visão. Se o fixador se o fixador ele tem um valor de pH menor, ele é melhor. O fixador fica melhor? Fica bom pro fixador? Fica bom pro fixador? Se ele fica bom pro fixador, ele vai revelar mais rápido ou ele vai demorar para revelar? Ele vai fixar mais rápido, ele vai demorar a fixar e a neutralizar a ação do revelador. Ele neutraliza a ação do revelador com mais velocidade ou com menos velocidade? Não demora? Não. Se eu tenho um fixador com valor baixo, entre 4, 4,5 ali, é bom fixador. Então com isso ele consegue o quê? Consegue acelerar o processo o quê? De fixação da imagem. Sim ou não? É mais rápido. No revelador, se o meu número dali entre 11, 10, 11 ali, primeira coisa, o pH para o revelador tá bom? Tá. Tá bom. Não tá bom? Sim. Com isso, vamos supor, vamos fazer uma outra analogia. Chegou no dia, você colocou lá a tirinha, aí viu no revelador, tá? Para medir o pH do revelador. Mediu o pH do revelador, falou assim: caraca, porra, tá dando 6. Pô, tá bom pro revelador? Um pH muito baixo? Tá bom pro revelador pH muito baixo? Aí que eu quero chegar. Se você começar a usar aquele revelador ali, o que vai acontecer? A película ela vai ter maior velocidade ou menor velocidade? Ela vai ter maior velocidade ou vai ter maior ou menor velocidade de revelação? Menor, isso aí, muito bom. Mas vamos fazer uma outra analogia. E se o pH da solução estiver no valor de referência para ele estar base ou alcalino, vai ser bom para ele? Primeira pergunta, vai. Com isso ele vai ter uma revelação mais rápida ou uma revelação mais lenta? Sendo base mesmo, vai ter revelação o quê? Muito bom, mais rápida. Através disso, qual a resposta que vocês dão então? Aí. Qual a resposta que vocês dão aí? Dá uma resposta para mim agora aí. Agora vocês podem dar uma resposta agora. Qual a resposta que vocês dão agora? Qual a resposta correta, gente? Então, se é mais rápido, qual a resposta correta? Tempo de meia-vida, nada a ver. Na solução. Isso aí quem vai me dizer que se a solução ela vai durar mais ou durar menos, por exemplo, no revelador, é o sulfito de sódio. O grau de endurecimento da emulsão radiográfica do filme. Os componentes que responsáveis por endurecedor não tem nada a ver com pH. Tem a ver com pH? Não.
Se for no revelador, é o glutaraldeído. Se for no fixador, é alumínio de cromo, alumínio de potássio, cloreto de sódio também. A concentração dos solutos alcalinos presente no revelador. A concentração dele, se está mais concentrado ou menos concentrado, isso vai corresponder a se eu diluir mais em água ou diluir menos em água. Então, se ele está mais concentrado ou menos concentrado, o responsável por isso vai ser a quantidade de água que eu vou, né, utilizar para me poder fazer o quê? Para me poder diluir esse componente químico. Agora, olha a letra D. A velocidade de redução do zinco de prata. Não cabe, a resposta não fica melhor assim? Então, quando a gente vai pegando uma a uma e vai colocando ela dentro daquilo, né, que realmente representa cada uma resposta, a mais provável para a gente sobre o assunto, né? pH é o que? Velocidade de redução do zinco de prata. Tá? Ele podia falar que quanto menor for o pH, é melhor fixada a imagem. Tá errado isso? Quanto menor o pH, melhor vai ser a fixação da imagem, ou mais rápido vai ser a fixação da imagem. Ele pode colocar isso, ele pode inventar uma assim? Pode trazer uma pra gente assim? Pode, não pode trazer? Sim ou não? Sim ou não? O que você... isso sim, com certeza. Então, o que acontece? Isso é muito importante pra gente. É uma questãozinha, ó, bem simples, mas que acho que muita gente errou. Muitas pessoas, não sei nem vi na resposta de vocês. Mas a nossa resposta é a letra V, letra D. Isso vai me tornar ali a solução, né? Se ela vai me dar mais velocidade, né? Ou vai revelar melhor. Ela podia colocar aqui, ó. Mais rápido será a minha revelação também, tá? Pode botar mais rápido a minha revelação se torna mais rápido também, tá bom? Questãozinha boa, legalzinho. Todo mundo errou, a questão é boa. Aí, pra gente poder encerrar nossa aula de hoje aí, ó, a câmara escura deve ter uma iluminação especial para evitar a formação de velamento, né? Ou seja, a luminária, coisa feia, né? Luminária, né? Deve ser posicionada a 1,20 m de distância da bancada e deve emitir luz vermelha. Deixa eu falar tudo, depois vocês respondem, tá? Letra A. Tem comprimento de onda fora da faixa de sensibilidade do filme, permite baixa visibilidade dentro do espectro visível com alta frequência, está abaixo do espectro infravermelho com baixa frequência e luminância, tem baixo comprimento de onda e influencia pouco na integridade da emoção. Qual dessas vocês dão como resposta correta? A, B, C ou D? Bom, Cristina. Boa. Boa, Giovana. Boa, Leandro. Simples, não? Fácil demais, como tudo na radiologia, depois que a gente estuda. Assim dizia em língua portuguesa meu professor, grande professor e mestre Agnaldo Martins. A última pra gente fechar. Vamos ver qual é a última aí pra gente poder fechar. Eita fé, mas vamos fechar essa daí, é boa. Vamos lá. O processamento químico, ó, 2023, hein? Ela dá uma pegada boa em filmes, hein, ó. As questãozinhas aí, vamos lá. O processamento químico tem por objetivo converter a imagem latente em imagem visível. Para isso, são utilizadas soluções químicas que interagem com os cristais de haleto de prata presentes na película radiográfica. Na primeira etapa, quando os cristais têm suas ligações químicas quebradas pela ação do raio-x, lembra que eu falei que se tornam íons? Ó, o íon ali, ó, são íons de prata. São produzidos e os químicos do revelador reduzem esses íons. Olha o que ele usou aqui de palavra aqui, ó, legal. Ó. Eles reduzem. Então há uma redução desses íons aqui. Que coisa maravilhosa, linda, né? Transformando-os em prata metálica enegrecida. Na segunda etapa, quem é a segunda etapa? Ele veio induzindo você, olha o que ele está falando, ele está induzindo a você pensar que a resposta, que isso aí está se referindo ao quê?
Ele tá induzindo a você, ele faz uma leitura, tudo de quê? De revelar? Não, toda leitura. Toda leitura para quê? Não, uma interrupção não. Esse aqui, olha o que ele fala, processamento químico tem por objetivo, aqui ele não está assim dizendo assim, áreas de prata são produzidas na segunda etapa. Pode-se dizer que o clareamento, ele está falando de clareamento aqui. Quando ele fala de clareamento, falou de clareamento, revelação revelação automática, tá? Não é? Falou de clareamento, é revelação automática. Ele te dá o quê? Ele te dá, traz tudo para você esquecer, pensar tudo que é revelação. Pode-se afirmar que o clareamento da película, deixa eu falar tudo, depois vocês colocam aí. Letra A, é realizada pelo tiosulfito de amônio que está presente no químico fixador. B, é uma ação do químico revelador que remove os cristais ionizados. Letra C, gera fluxo geométrico que é retardada pelo brometo de alumínio. Letra D, produz um contraste forte que reduz a prata não sensibilizada. Qual é a resposta, gente? O título é até legal, mas qual a resposta? A, B, C ou D? É hipossulfito, tá? Hipossulfito. A, B, C. Gente, a gente falou isso aí lá em cima, eu fiz o resumo disso aí tudo aí. Qual é a resposta pra gente? Gente, qual é a segunda etapa? Fala pra mim, qual é a segunda etapa? Fala pra mim. Qual é a segunda etapa, gente? A segunda etapa que ele fala é quem? Lá, antes de eu falar os componentes do fixador, eu disse qual era a principal função do fixador. Qual era a principal função do fixador? Um clareamento. Não falei isso? Agora há pouco eu falei isso, que a principal função do fixador é um clareamento. Não falei, eu não falei isso. Ou será que eu falei, será que eu não falei, eu esqueci de falar? E aí, falei, eu não falei isso? Ah, falei. Então, gente, qual é a resposta correta dessa questão? Muitos aí já falaram já, mas alguns erraram também. Aí sim, pô. Aí sim. Então, presta atenção. Às vezes vocês erram, não é porque vocês não sabem não, tá? Porque às vezes vocês se antecipam muito de alguma coisa. Quando ele fala de clareamento, é a fase de quem? Do fixador. É porque ele só mudou o componente químico. Aqui ele colocou o que aqui? Ele colocou tiosulfito de amônio aqui, ó. Tiosulfito de amônio que ele colocou aqui. Ó, tiosulfito de amônio. É a mesma coisa que o quê? Hipossulfito de amônio. Não é, se lembra que eu falei? O hipossulfito de amônio também é chamado de. O hipossulfito de potássio também é chamado de tiosulfito de amônio ou de potássio também. Eu falei para vocês aqui. Então, qual é o nosso gabarito, gente? Gabarito é letra A. Sem pestanejar. Letra A. Letra A. É uma ação do químico revelador que remove os cristais ionizados. O revelador é redução. O revelador é redução química. Ele vai tornar aquela prata em prata metálica negra, tá? Gera fluxo geométrico que é retardado pelo brometo de alumínio. Nada a ver com nada aí. Tudo sem pé, sem cabeça. Tá? Ele pode falar o seguinte aí. O que ele pode falar alguma coisa disso aí? Ele pode falar o seguinte. Quando você fecha... Mas nada na revelação, tá? O que eu vou falar aqui não tem nada a ver com isso aí, não. Mas tem a ver com a imagem analógica. Você tem o chassi, você não tem o chassi? O chassi tem dois ecrãs, ali você coloca ali, ele tem uma almofadazinha, você coloca ali a película, você não coloca a película ali, você fecha o chassi, não é isso que a gente faz? Aí não tira todo o ar, não tira todo o ar. Obrigado, Giovanni. Não tira todo o ar. Por quê? Porque a película tem que ter contato íntimo. Mas assim, tem que ter contato muito íntimo com o ecrã. Ele não pode estar assim, ó, afastado. Ele tem que ter um contato bem íntimo com o ecrã. Vou mostrar vocês aqui, ó.
Isso pode cair na prova de vocês. Como ele tá pedindo, ele vem forte com um filme. Vamos lá. Aqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês um negocinho aqui. Deixa eu botar o shift aqui. Não, pequenininho, grandão não. Isso aí, retinho. Então aqui eu tenho aqui. Vamos supor aqui, vou duplicar. Vou botar uma espessurazinha maior aqui um pouquinho. Então aqui eu vou duplicar. Só vou mudar de cor. Vamos supor. Vou botar um vermelho, um preto e um vermelho. Vamos supor que isso aqui, que o azul seja o ecrã e o preto seja o filme radiográfico. Esse é o casamento espectral certinho ali, ó. Ele também em contato íntimo. Agora, olha isso aqui. Isso aqui pode acontecer? Deixa eu ver se eu consigo suspender aqui por aqui. Quero suspender só uma partezinha só. Isso aqui pode acontecer? Pode acontecer isso aqui? Não. Não. Por que não pode acontecer isso aqui? Porque aqui, ó, ele vem em um casamento íntimo aqui, ó, e aqui começa a se afastar. Então, o que acontece? Vamos inverter. O de baixo é o filme e o de cima é o ecrã. A luz que vai ser emitida, ela tem um percurso muito grande. Aí chama de luz difusa. Então, esse afastamento aqui pode levar a ter uma luz difusa incidindo sobre o filme analógico. Se isso ocorrer devido ao mau contato entre o ecrã e o filme radiográfico, vou acontecer uma borrosidade geométrica causado pelo não casamento espectral, não casamento ali entre o filme e o que? O ecrã. Então ele não pode estar assim, ele tem contato íntimo. Se tiver um afastamento dele, eu crio uma luz difusa, que essa luz difusa me tira a qualidade do filme radiográfico. Quando isso ocorre borrosidade geométrica lá no filme, segundo a apostila da Kodak, que é utilizada como base para quase todas as literaturas. Um dia eu falei que é disponibilizar, acabei esquecendo. Então, isso cai em prova, tá? E cai com força. Você cria uma imagem ali meio borrada ali geometricamente devido a esse afastamento entre o filme, tá? E o ecrã. Não seria ali um fluxo geométrico ali, uma borrosidade geométrica ali, sim, causada pelo não casamento ali, né, entre o ecrã e o filme radiográfico, beleza? Produz um contraste forte que reduz a prata não sensibilizado. O componente químico que produz o contraste forte ali é um componente do revelador, tá? Mas não que a prata foi sensibilizada, mas a prata foi sensibilizada. Beleza, pessoal? Encerramos por hoje. Acho que encerramos com chave de ouro aí. Tranquilo? Quase 2 horas de aula pra gente aí, ó. Passou bem devagarzinho. Beleza?